Graça e paz, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, continue abençoando a sua vida, é o desejo do meu coração. Eu tenho certeza que também é o desejo do coração de Deus. Abençoar a sua vida, ser um Deus Todo-Poderoso que se relaciona com você. Basta apenas você abrir o seu coração e permitir que Deus o faça isso, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero dizer que nosso Deus é o Deus do impossível, não é? Não há impossíveis para o nosso Deus. A Bíblia fala, porque para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus, né? Então, vamos começar essa nossa conversa de hoje, dia 14 de maio, quinta-feira, mais um dia de estudo da palavra, dizendo que, é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Deus de poder. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus de poder. Abriu o mar para o povo passar, impediu o exército de atravessar, saciou no deserto toda uma nação, fez do povo de Deus temido campeão, derramou fogo santo, batizou com poder, muitos milagres, sinais, o cego pôde até ver, venceu a morte, o pecado, venceu todo o mal, nos deu vitória perfeita, vitória total. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus de poder. Adorado Senhor, ao povo salvou, Emanuel, Senhor, contigo estou, grande Deus, Senhor, a resposta dará lá do céu, Senhor, Ele ouvirá, é impossível, mas Deus pode fazer, é impossível, mas Deus pode fazer, é impossível, mas Deus pode fazer, Deus de poder. É impossível para mim e para você, porque somos ilimitados, somos imperfeitos, mas para Deus tudo é possível, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, Pai. No nome de Jesus te pedimos nesse dia que o Senhor venha falar poderosamente dentro dos nossos corações e que tenhamos, Deus, o discernimento da Tua palavra, da Tua mensagem, no nome de Jesus. Amém. Tá vendo aqui atrás de mim, fogãozinho a lenha, o foguinho ali, né? E aí o crente é como essa brasa aqui, que lá no fogo, junto com os outros pedaços de pau, ele arde, ele pega fogo, ele permanece vivo em chamas, mas que afastado, não só de Deus, mas também afastado da igreja, ele vai se esfriando, até não mais arder nele a chama. Então quero dizer para você que mesmo nesse momento de confinamento, você longe da igreja, né, já talvez há 2 meses sem estar na igreja, que você mantenha contato com as pessoas, que você mantenha contato com o povo de Deus. Pega o seu celular aí depois dessa mensagem e manda uma mensagem para pelo menos 10 pessoas. Grava um áudio aí e manda para as pessoas, para os seus irmãos em Cristo, para os seus parentes. Manda uma mensagem de fé e esperança, porque a exemplo de você, outras pessoas também não podem estar na igreja e talvez de repente essas pessoas
estão se esfriando, estão longe da fogueira, longe do fogo. Está vendo a importância da igreja? A igreja é importante por vários motivos e um deles é permanecer aquecido, permanecer quente, em brasa, pegando fogo. A chama do Espírito Santo precisa continuar a arder dentro dos nossos corações. Amém? Uma outra coisa que eu quero também, antes da gente ler os textos da palavra de Deus de hoje, quero alertar para vocês, é que eu tenho dito que nós não seremos mais como antes. Depois que tudo isso passar, depois que essa pandemia passar e a gente retornar com as nossas atividades, tenha em mente uma coisa: nada será como antes. E uma coisa que eu tenho incentivado e tenho agora tenho pesquisado aqui em casa, por exemplo, eu preciso plantar aqui na minha casa. Eu preciso plantar verduras, legumes, e eu quero te incentivar isso aí na sua casa. Você talvez não tenha mais horta, o seu quintal está todo concretado, você pode comprar floreira e plantar nas floreiras. O mundo jamais será o mesmo depois dessa pandemia, meus irmãos. Aliás, ele já não é mais o mesmo. O mundo está tomando uma nova configuração. E pode ser que alimentos venham a faltar no futuro bem próximo. Alimentos venham a ficar muito caros no futuro bem próximo. Então, a gente fazer como a gente fazia antigamente, né? Quando a gente era criança, que quase todas as casas, eram poucos apartamentos, eram mais casas, quase todas as casas possuíam horta e a horta era plantada. Dica importante, viu? Você que vai plantar verduras e legumes, tô passando por essa experiência aqui. Se você plantar verduras e legumes e não colocar uma barreira natural, sabe o que vai acontecer? Formigas e outras pragas vão cortar a sua plantação, o que aconteceu comigo aqui. Formigas e outras pragas cortaram meu tomate, cortaram algumas folhagens verdes que eu plantei, eles foram lá e simplesmente cortaram no talo. Barreira natural, sabe qual que é? Barreira natural é plantar chás e temperos. Eu tinha me esquecido disso. Lembra lá na sua casa que você tinha chá e tempero plantado e que não dava praga nas suas verduras? É porque os chás, os temperos, eles formam uma barreira natural contra as pragas. Então, pesquisa aí na internet e comece a pensar em plantar. Uma outra coisa que eu preciso falar para você hoje. Hoje é 14 de maio de 2020. Sabe que data é hoje? Que data é a de hoje? É a data da instituição do Estado de Israel. Em 1948, no dia 14 de maio, Israel foi reconhecido como nação numa Assembleia da ONU presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Graça Aranha. Então essa data de hoje, 14 de maio, hoje, quinta-feira, 14 de maio, é uma data muito importante para você aí agora orar pela nação de Israel, orar pela paz em Jerusalém. Ore porque isso é bíblico, tá bom? Ore mesmo. E aí, irmãos, ao longo de toda a história, a igreja sempre se reinventou. A igreja sempre foi resiliente, né? Ela não foi somente resistente, mas resiliente. Ela sempre buscou alternativas diante de todas as suas dificuldades para que ela pudesse, primeiro, continuar com o seu ministério, que é levar a mensagem da salvação para toda criatura. E segundo, ser uma igreja relevante na sociedade, um povo que sempre buscou ajudar. Tá vendo lá que o fogo apagou? O fogo está apagando. E sabe por que o fogo está apagando? Sabe por que a chama está indo embora? É porque não tem alguém ali, para poder manter essa chama acesa. E isso é muito sério mesmo. Então você precisa buscar relacionamento com alguém, mesmo distante, sendo pelas redes sociais, para que a sua chama não se apague, tá bom? Então a igreja sempre buscou aí alternativas para ser uma igreja, para ser um povo relevante na sociedade, tá? E aí a mensagem que o pastor pregou aí na terça-feira, no curso de terça-feira, no final da mensagem, ele falou sobre
ajudar pastores, ajudar pessoas aí que estão agora neste momento da história, passando dificuldade, não tendo o que comer, por exemplo. Então, é hora da igreja de fato ser relevante. Tá bom, meus queridos, em nome de Jesus? E aí, eu tenho falado algumas coisas aí, algumas pessoas têm ficado assustadas, como na mensagem da semana passada, eu falando do 1º de maio, né, que foi uma data aí que passou, que para muitos despercebidos, mas uma data muito importante, porque o 1º de maio não é só a comemoração do Dia dos Trabalhadores, mas ela tem uma comemoração que remonta muitos séculos atrás, que é uma comemoração que equivale para nós aqui no Hemisfério Sul ao Dia das Bruxas, onde nessa data do 1º de maio, muita gente fazendo feitiçarias ao redor do mundo para que potestades, principados, para que demônios sejam colocados aí à disposição para poder amaldiçoar pessoas, lugares, cidades, igrejas, planos que nesse momento da história a gente precisa de uma saída para os problemas. Então é muito importante a gente manter a vigilância, é muito importante a gente se manter firmes, fiéis nesse momento da história. Então a igreja precisa, né? E hoje eu quero trazer mensagem de esperança para você. Você que está com medo aí, né? Tem passado alguns dias aí com medo, quero trazer mensagem de esperança. Eu quero mostrar algumas promessas que Deus fez para você, homem de Deus. Para você, mulher de Deus. Promessas de Deus que já estão se cumprindo e que em breve se cumprirão cabalmente, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo. Primeiramente, anote aí, você que está anotando os textos, anote aí, Números, capítulo de número 23, verso número 19. Número 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus, em todas as suas promessas, ele cumpre cabalmente cada uma das promessas que Deus fez em sua palavra. E para você que tem uma promessa de Deus aí, entenda que no tempo de Deus, no tempo certo, ela vai se cumprir. O que você não pode fazer é deixar de acreditar. O que você não pode fazer é achar que Deus se esqueceu de você, que nesse momento agora a coisa está tão preta que nada vai acontecer. Muito pelo contrário, meus irmãos, Deus é especialista nos momentos de crise, ele trazer uma resposta para as pessoas. Se lembre lá da multidão de 5.000 homens, de aproximadamente 15 a 20 mil pessoas atrás de Jesus e apenas 5 pães e 2 peixes, e Deus é especialista em pegar aquilo que é problema e transformar em bênção. Então assim é para você agora. Talvez você é a multidão dos milhares de pessoas que agora busca uma solução. E você está aí com 5 pães e 2 peixes, a Deus vai fazer padaria com esse negócio aí, meu irmão, minha irmã. Um outro texto que você precisa anotar é 1 João 2,25, diz assim, 1 João, primeira carta de João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu quero lembrar para você, homem de Deus, mulher de Deus, que a nossa pátria não é essa aqui, não é nesse mundo, tá? A nossa verdadeira pátria é a pátria celestial, e ele promete para mim e para você uma vida depois de tudo isso aqui. Depois de todas as dificuldades, Deus garante para mim e para você a vida eterna. Amém? Mas as promessas que eu quero que você saiba hoje estão lá no livro de Apocalipse, tá bom? O livro de Apocalipse não é apenas um livro que traz um monte de coisa terrível, tenebrosa, complicada de entender. O livro de Apocalipse também, Deus mostra para mim e para você promessas que ele faz ao povo dele, para que eu e você, a gente possa ter uma esperança em que dias melhores virão, e isso está muito breve. Então, o primeiro texto que eu quero que você anote é Apocalipse, capítulo 2, verso número 7. Primeira promessa que Deus faz para você. Apocalipse 2, 7. Diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus fala assim: olha, você venceu, você permaneceu firme, agora você vai comer
de um fruto que é especial somente para aquele que venceu, que é comer do fruto da árvore da vida. Você não morrerá mais, você não sofrerá o dano da separação e da morte. Agora você está se alimentando do fruto da árvore da vida. Coisa maravilhosa, né? Lembra lá no Éden, quando Deus falou assim, olha, Adão, você não pode se alimentar dessa árvore aqui não. Que árvore que é essa? Que era essa? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se o homem se alimentasse daquela árvore e comesse também do fruto da árvore da vida, sabe o que ia acontecer? Ele estaria em desobediência a Deus para sempre. Deus é conhecedor de todas as coisas, tirou Adão, tirou Eva daquele lugar especial, porque ele já havia experimentado do fruto do conhecimento do bem e do mal. E se ele experimentasse do fruto da árvore da vida, que também estava no jardim do Éden, o homem viveria para sempre numa desobediência eterna e misericórdia. Enfim, uma promessa que Deus faz para você, homem de Deus, mulher de Deus, comer do fruto da árvore da vida. Aliás, neste momento de problemas no mundo, a gente começa a rever os nossos conceitos, as nossas prioridades, não é? Nesse momento agora, algumas coisas que a gente considerava como importantes, a gente deixou de lado. Aquele povo, né? Aquelas pessoas que para elas era importante, por exemplo, comprar roupa, comprar sapato, comprar, ir numa loja comprar, toda semana tinha que comprar alguma coisa diferente. Agora já não é mais assim, porque o dinheiro começou a ficar escasso, as liberdades começaram a ficar aí cerceadas, você não pode mais ir e vir assim, do jeito que você fazia antes, você não pode gastar mais seu dinheiro de maneira descontrolada, não é? Agora você está tendo que rever. Basicamente, nós, nesse momento de dificuldade no mundo, a gente precisa ter pelo menos 4 coisas em mente. A gente precisa ter o que comer, ter o que vestir, onde morar e um sustento. Não é verdade? O que comer, o que vestir, onde morar e um sustento, um trabalho. A gente agora, nós temos pensado basicamente nisso, aquelas coisas inúteis que talvez você ou outras pessoas buscavam na internet, né? Vendo pessoas dentro de uma banheira de Nutella, vendo pessoas arrumando guarda-roupa, vendo, sabe, aquelas coisas inúteis. A gente gasta o seu tempo agora com coisas importantes. Uma delas é buscar Deus, ler a palavra, estudar o quanto você puder estudar, ver pregações, acompanhar nas redes sociais os canais da igreja, o Facebook, o YouTube, buscar outros pregadores, sabe, se alimentar espiritualmente, mas também buscar se reinventar, meus irmãos. É hora de você, de repente, estudar, buscar alguma coisa interessante na internet que te apresente de graça, algum curso, sabe? De repente você vai ficar desempregado depois dessa pandemia. E aí? Você precisa se atualizar, não é? Então aqui fala que aquele que vencer vai se alimentar do fruto da árvore da vida. Primeira promessa. Segunda promessa de Deus para você, homem de Deus, mulher de Deus. Está em Apocalipse 2,11, diz assim, Apocalipse 2,11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Outra promessa de Deus. Você que permanecer firme, não receberá o dano da segunda morte. Sabe qual que é a segunda morte? Porque talvez a primeira nós vamos passar, a morte física, não sei, quando Jesus vem. Mas a segunda morte é a separação eterna de Deus. Longe de Deus para sempre. E se engana aquele que pensa que morte é desaparecer por completo. Não. É ficar longe de Deus, tendo a consciência de que poderia estar num lugar melhor e agora vai para um sofrimento eterno. E é a promessa de Deus para você, homem de Deus, mulher de Deus, para você que ama Jesus, que ama a obra de Deus, que não abandonou a sua fé. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Você vai ficar aí, firmão, firmona, na presença de Deus, para todo sempre. Terceira promessa que Deus faz para você hoje, 14 de maio de 2020, ano da instituição do Estado de Israel, promessa te cumprindo, a figueira floresceu e agora a figueira tem 73 anos e não 72 na sua contagem, desde 48 para cá.
porque o calendário judaico é um calendário lunar. Aproximadamente um mês no calendário lunar é de 28 dias. Se a gente fizer uma conta básica aí de 48 até 2020, fazendo uma contagem de 28 dias por mês, darão 73 anos. Opa! Então agora a terceira promessa que Deus faz para você está em Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Opa! E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tá vendo? Além do fruto da árvore da vida, e para aquele que pensou que só ia ter um fruto apenas para comer na presença de Deus, ou para quem achou que a gente nem ia comer, porque, eu vou em espírito, nós ressuscitaremos em corpo, nós teremos corpo transformado. E aqui fala que além do fruto da árvore da vida que nós vamos comer, aqui fala, Deus vai dar um maná escondido, uma comida nova, um negócio especial, um banquete. Pensa numa comida boa aí, meu irmão. A minha esposa fez aqui pra gente, há pouco tempo atrás, aí, um franguinho com quiabo, coisa chique, franguinho com quiabo, angu, couve, maravilha de Jeová. Né? Pensa na sua comida especial aí, numa lasanha, sei lá, numa batata frita, não sei o que você gosta. Aqui fala que Deus vai te dar um negócio chamado maná escondido. Junta todas as comidas gostosas do mundo, não vai nem chegar a 1% daquilo que Deus vai preparar para você. Lembra lá no deserto, que você já leu e estudou, que o povo comia de uma comida especial que aparecia, vinha do céu, maná, que eles não precisavam plantar, colher, mas que Deus dava, sem precisar suar a camisa para poder cultivar a terra, porque afinal de contas eles estavam num deserto. Aqui vai ser melhor. Ou seja, você não vai precisar pegar na enxada para plantar, para colher. Deus vai dar uma comida especial. E além disso, além de você ter um corpo novo, você vai ter um novo nome. Sabe? Porque lá no céu vai ser diferente. O próprio Deus é o seu pai. Você vai reportar a Deus como seu pai. Tá? E aí fala que você vai ter uma identidade nova. Além do seu corpo não mais perecer, não envelhecer, não se corromper, você terá um novo nome. A sua consciência vai estar preservada. Você vai se lembrar do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, das pessoas que você ama. Você vai se lembrar sim. Porém, não haverá tristeza, dor, lembranças que te façam entristecer, ficar em depressão, porque você vai olhar para o próprio Deus com um novo nome, com um novo corpo e falar assim, esse é o meu pai. Coisa linda, hein? Promessa de Deus para você. Fica firme, fica firme, porque breve isso vai acontecer. Quarta promessa que Deus tem para você aí, ó. Está em Apocalipse 2, de 26 a 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-eis a estrela da manhã, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, ó, sabia que você vai ter uma posição de autoridade e governo? Aqui fala que você vai ter poder sobre as nações. Gente, isso é maravilhoso, é fantástico. Hoje nós somos subjugados, hoje nós temos aí governos corruptos sobre a gente aí, pessoas que não têm um temor de Deus, que fazem coisas erradas e a gente paga aqui embaixo por conta desse monte de governo corrupto ao longo da história do Brasil. O Brasil perece, muitas pessoas já morreram porque homens corruptos, governantes corruptos determinaram o futuro dessas pessoas. E aqui fala que você, amado, você aí, ó, você que está me vendo, me ouvindo agora, você vai ter uma posição de autoridade. E talvez aí, se esses homens do poder não se arrependerem, não se converterem, sabe, eles vão olhar para você e vão ver assim, puxa vida, hein? Aquele que era um Zé Ninguém, e talvez você é conhecido como um Zé Ninguém, ou você até se considera um Zé Ninguém, você vai ser governador, governante, com autoridade dada por Deus. Então, querido,
Você não vai ficar ali no céu, sentado numa nuvenzinha branquinha, com uma roupinha, com um vestidinho branco, tocando harpa, não, não é isso não. A Bíblia fala que você vai ter uma posição de autoridade e governar com Deus, governar com Jesus. Promessa de Deus. A quinta promessa que Deus faz para você, olha só, hein? Promessa linda de Jesus. Está em Apocalipse 3, verso número 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eita glória, hein? Você vai ter uma vestidura branca, mas não é uma branca porque o tecido é branco, porque você usou água sanitária. Porque indica que a sua vestidura foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Indica que você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Você permitiu que Jesus pudesse limpar você por dentro. As vestes brancas não fala só do exterior, fala principalmente do interior. Permita que o Senhor Deus agora trabalhe dentro de você, tire de dentro de você aquilo que te afasta de Deus, que Ele possa limpar você por dentro. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça da humanidade nos faz assim. A justiça da humanidade nos afasta de Deus. Sabe, eu quero que você entenda que você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você será purificado de dentro para fora. E por isso você vai receber de Deus essa vestidura branca. A sexta promessa que Deus faz para você está lá em Apocalipse 3, verso número 12. Apocalipse 3, 12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Entenda que quando você estiver na presença de Deus, você será coluna, você será referencial. Hoje, quando a gente olha para a igreja e a gente olha para aquelas irmãzinhas, sabe? Da cabecinha branca, sabe? Aquelas irmãzinhas que não abrem a boca na igreja, mas que, já chegou 15 minutos antes do culto começar. Já dobrou o seu joelho ali, já orou, já intercedeu, já clamou, já pediu por você. A gente olha para essas irmãs e fala assim, puxa vida, essa irmã é coluna na igreja. Ela sustenta essa igreja em oração. Assim Deus fala para você, homem de Deus. Na sexta promessa, se você permanecer firme, você vai ser coluna, você vai ser referencial, você vai ter uma posição diante de Deus e na presença de Deus de importância. A sétima promessa que Deus faz para você, preste atenção nisso, está lá em Apocalipse 3, verso número 21. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Querido, querida, você é príncipe, princesa dele. Você se assentará juntamente com Jesus no trono. E aquele que se senta no trono, ele se senta como príncipe, princesa, como reis para governar. Haverá ali uma multidão de anjos que estarão à sua disposição para que nas ordens que forem proferidas, as coisas acontecerem. Meus irmãos, sabe, chega de você ficar olhando para baixo e achar que você não pode, que você não consegue, que você não vai. Sabe, esse espírito de autopiedade, isso é pecado, meu irmão, isso é pecado. Sim, a gente tem que se considerar mesmo como pequenos, como menor na casa de Deus, mas sabe que a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode sim passar fome, passar frio, passar necessidade, mas também você pode ser rico, próspero, grande, inteligente, sabe? Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. E aqui fala que se você permanecer firme, fiel, na presença de Deus, independentemente do que você está vivendo hoje, do distanciamento que você está vivenciando hoje, mas se você permanecer firme no seu coração na presença de Deus, você vai ser coluna na casa de Deus, referencial,
e você vai se sentar com Jesus. Meu Deus, meu Deus. Você que não é nada hoje na sociedade, hein? Você se sentará no trono para governar junto com o Pai, junto com Jesus. Oh, meus irmãos, nós estamos vivendo na época da distração, nós estamos vivendo no século da normatização do pecado, nós estamos vivendo no período da relativização. Não entre nessa não, meu irmão, minha irmã, sabe? Não fique distraído agora. Talvez aí você já até se acostumou em ficar em casa, em ver novela, em ver televisão, em ver seriado aí na Netflix, na internet. Não, meu irmão. Cuidado com a distração que te afasta de Deus. Cuidado com o que você está vendo aí. Cuidado com o que você está fazendo aí. Lembra ali, ó, o fogo agora apagou. Eu mostrei para vocês ali o pauzinho, né? Se eu tiro da brasa, eu tiro da fogueira, ele se esfria. Busca a presença de Deus, busca relacionamento, mesmo que seja aí na internet. Cuidado com as distrações, cuidado com a normatização dos costumes abomináveis. Olha só, a humanidade ela vive em ciclos, né? Uma hora está bem na presença de Deus, buscando a Deus, uma hora está distante. Percebe que sempre foi assim. O ser humano sem Deus é um negócio de doido, ele é volúvel, ele um dia está bem, um dia está mal, e quando está mal ele acha que Deus abandonou. Perceba o seguinte, vamos fazer uma conta básica aqui. De Adão, da criação, até Noé se passaram 2000 anos, até o dilúvio, aproximadamente 2000 anos, vocês sabiam disso? 2000 anos, olha só. E ali, mesmo Adão pecando, ele no começo ele permaneceu firme a sua fé buscando a Deus. Ele ensinou para os seus filhos que precisava buscar a Deus, que precisava estar na presença do Pai. A humanidade se desenvolveu a partir dali. 2000 anos depois, como era a situação do mundo, das pessoas? Com exceção de Noé e a sua família, todo mundo ali havia se afastado de Deus. Todo mundo ali vivia dissolutamente. E aí o que Deus faz? Deus manda o dilúvio. E aí fazendo uma outra conta básica, de Noé até Jesus Cristo, mais aproximadamente 2000 anos. E aí Noé e seus filhos saíram da arca, a primeira coisa que eles fizeram um sacrifício a Deus, um culto a Deus, se lembraram de que há um Deus todo-poderoso e que Deus os livrou da morte, mas a partir dali eles povoaram a terra e aquelas pessoas que foram ensinadas a buscar Deus, começaram a se afastar de Deus. E aí nós temos, de novo, o ser humano absolutamente depravado, longe de Deus, negando a Deus. E de Jesus até os dias de hoje nós temos o quê? Aproximadamente 2000 anos. Meus irmãos, será que hoje é diferente da época do dilúvio? Será que hoje é diferente da época de Sodoma e Gomorra? Não é. A primeira vez quando Deus interviu na época de Noé, Deus agiu com misericórdia. Muita gente pode falar assim, não, Deus exerceu o juízo. Se ele tivesse exercido o juízo, ninguém sobrava. Ele agiu com misericórdia e permitiu que a humanidade pudesse novamente recomeçar a partir de Noé. A segunda vez que Deus interviu, ele interviu com amor, enviando o seu filho Jesus, sim, com amor. A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Agora, a terceira vez que Deus intervir, pode ter certeza, que vai ser para exercer juízo. Porque depois que Deus fizer isso, não haverá mais como antes. 2000 anos, 2000 anos, 2000 anos. Não entre agora na onda da distração, não entre agora na onda da normatização do pecado, da relativização, não tem nada a ver, a gente está vivendo um momento diferente. Perceba que hoje é difícil criar filhos, não é verdade? Pai, mãe, não é verdade? O filho tem vida própria ali, ele decide por ele próprio, não é? Desobedece sumariamente. Quero falar para você, filho, filha,
Cuidado! A desobediência levou Satanás para uma condenação eterna. Cuidado! Cuidado com a sua desobediência aí, filho, filha, cuidado. Ô servo, ô ovelha, cuidado com a sua desobediência às lideranças da igreja, ao seu pastor, ao seu líder de ministério. Você que tem falado mal aí da igreja, do pastor da sua igreja, você que tem pichado maldição aí contra o seu próximo. Cuidado! Sou de um tempo em que a obediência fazia parte da nossa vida, em respeitar as autoridades e os mais velhos. E isso eu levo para a minha vida inteira. Eu me lembro da minha mãe falando assim comigo, eu saindo para a escola, eu falei assim, olha, se eu ficar sabendo que você desrespeitou alguém na rua, quando você chegar aqui em casa, você vai ter. Pensa. E hoje, se você talvez falar isso para o seu filho, ele vai dar risada na sua cara, né? Filho, ó, presta atenção, Jesus está voltando, tá? Seu pai e sua mãe é seu pai e sua mãe. Goste você ou não, é seu pai e sua mãe, tá bom? Aquela igreja que você pichava maldição e falava mal, que igreja é essa? Que louvor é esse? Agora você nem podendo estar indo mais na igreja, tá? Deus está fazendo você rever os seus conceitos aí, para você entender que Deus tem promessas para você, mas para você receber todas essas promessas, essas 7 que eu falei para você, você tem que começar a viver agora, o hoje. Não é, vou deixar para viver quando um dia antes de Jesus voltar, não vai dar tempo não, tá bonitão. Aliás, todas essas promessas, comer do fruto da árvore da vida, não receber o dano da segunda morte, comer do maná escondido, perfeito, ter as vestes brancas, ter poder sobre as nações, você já começa a viver aqui e agora. A gente não vai ter uma vida eterna quando Jesus voltar, a gente passa a viver a vida eterna aqui e agora. Por isso que é importante você não perder o seu foco. Buscar Deus enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Isaías capítulo número 55 diz isso, tá? Isaías capítulo número 61 fala assim, e apresentar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Deus lá atrás exerceu misericórdia com Noé, Deus lá atrás exerceu o amor dele em Jesus Cristo, agora ele vai exercer juízo. Eita, glória de Jeová, eita. Para que ele, ao abrir o livro da vida, fala assim, ô Ronaldo, vem cá, ô Roberta, vem cá, ô Rafael, ô Elisa, ô Carlos Correia, vem cá, vou te dar um novo nome, vem cá, bonitão, você ficou firme? Vem cá agora, ô Cássia, ô Vandinho, ô Michele, vem cá, isso, Deus sabe, o livro da vida, seu nome no livro da vida, querido. A Bíblia fala em Apocalipse que haverá outros livros, mas para aquele que está salvo, o livro da vida. Aí, Bárbara, o seu nome no livro da vida. Aí, pastor Rogério, seu nome no livro da vida. Fica firme. É impossível, né? Parece que é impossível, mas Deus pode todas as coisas. E eu quero te animar, porque essa promessa que Deus fez para você. Deus não fez essa promessa para outras pessoas. Deus não fez essa promessa para aquela que despreza. Deus fez para aquele que vencer, porque o tempo todo, ao que vencer, aquele que tem ouvidos, ao que vencer, aquele que ficar firme, sabe? São promessas para aquele que permanecer, não é para qualquer um não. É difícil, é muito difícil, eu reconheço, não é fácil. Segura na mão de Deus agora, ore agora. Não cessa dos seus lábios a oração. Não cessa dos seus lábios a adoração. Sabe? Adoração é uma arma de guerra. Quando você louva Deus de todo o seu coração, Deus do mais alto dos céus recebe isso e Ele envia uma coluna de anjos ao seu favor. Há dezenas de exemplos na Bíblia sobre isso, que quando o povo abria a boca para louvar e adorar, Deus ia lá e trabalhava por eles. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Deus poder. E é impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer.
É impossível, mas Deus pode fazer. Deus de poder. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Deus de poder. Ele abriu o mar para o povo passar. Ele saciou o povo no meio de um deserto, toda uma nação inteira, milhões de pessoas. Ele derramou do céu o fogo santo, batizando aquele povo no Espírito Santo. Ele ressuscitou mortos, curou enfermos. Ele pode tudo, meu irmão, minha irmã. Em o nome de Jesus, creia, não perca essa mensagem, não perca as promessas que Deus fez para você. Eu falei apenas algumas 7 promessas que Deus deixa na palavra de Deus para aquele que vencer. Não é fácil ser crente, é coisa de macho mesmo, né? É coisa de mulher de Deus, né? Não é fácil, mas aquele que vencer, aquele que tem ouvidos para ouvir, esse receberá. Que o Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, do mais alto dos céus, agora renove no seu coração agora a sua esperança, renove no seu coração a sua fé, a fé em Cristo Jesus. Creia e verás a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Creia, porque Ele, Deus Todo-Poderoso, tem ouvido agora dos céus o seu clamor, a sua oração, e Ele agora está mandando a resposta. Ele está sarando a sua terra, Ele está curando a sua ferida, e Ele está restaurando a sua sorte, no nome de Jesus. Fica firme, falta mais um pouquinho, somente um pouquinho. Ele, o Deus Todo-Poderoso, lá do céu, está trazendo a resposta para mim e para você. Todas as promessas do Senhor são para você. Que Deus, o Pai, te abençoe poderosamente nesse dia, no nome de Jesus Cristo. Fica firme.